Trazer para cá, então, o nosso convidado, mais um professor, que é o Elias Wolff, doutor em teologia e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Paraná. Professor, bem-vindo, boa tarde. Quais são os desafios, o que o senhor espera do Papa Leão XIV? Boa tarde, meu amigo, boa tarde a quem está acompanhando esse momento tão significativo para a história da humanidade, de um modo particular para a Igreja Católica, mas eu digo para a humanidade toda, porque percebemos como, desde a morte do Papa Francisco, a atenção não apenas de grupos católicos, tem se voltado para o que está acontecendo na comunidade católica agora e o que temos como católicos a oferecer para além das nossas fronteiras institucionais. Veja bem, que desafios, você pergunta que desafios o Papa Leão XIV tem pela frente. São vários, sem dúvida nenhuma, mas eu queria citar apenas dois aqui. Um primeiro, que seja de fato uma continuidade que ele já acenou nas suas primeiras palavras de um magistério tão fecundo, um magistério tão promissor na Igreja Católica e em diálogo com a sociedade como um todo. Papa Francisco tem colocado a Igreja no coração do mundo e assumindo o mundo como um elemento que compõe o pulsar da própria Igreja. E pelo que nós acabamos de ouvir do Papa Leão XIV, esta perspectiva de igreja de portas abertas, como ele falou, já na sua primeira saudação, a paz estejam com todos, e afirmando já que ninguém está fora da bênção de Deus, está mostrando que há uma espécie aqui de, usamos muito essa palavra nesses dias, de continuidade do magistério de Francisco. Eu acho que esse é um desafio importante. Um segundo desafio muito importante é que nessa continuidade, naturalmente, ele não vai imitar Francisco, ele vai dar o perfil de Leão XIV para os dias de hoje. E trazendo, então, aquilo que o nome dele está, de alguma forma, traduzindo, que é o que significou o Leão XIII no final do século XIX, início do século XX, na Igreja Católica. Camoto. Professor, boa tarde. Obrigado aqui pela presença no All News. Tem algumas... você vai vendo naquelas análises de previsão de quem poderia ser Papa ou não, né? Nas análises que tinha sobre o atual Papa Leão XIV, discutia-se se ele seria carismático o suficiente, né? Se ele teria essa característica de carismático para assumir uma igreja que hoje em dia depende cada vez mais, sim, de redes sociais, da internet, em que a palavra, né, em que a religião ela vai chegando nos fiéis através da tecnologia, né, e dos desafios disso para religiosos, né? Esses desafios são bastante compreendidos por determinados grupos, principalmente evangélicos neopentecostais, primeiro na TV, depois nas redes sociais, na internet, e a Igreja Católica e em alguns grupos também, na Renovação Carismática, entre outros grupos. O senhor acredita que o Papa Leão XIV tem esse perfil carismático, vai conseguir desenvolver, vai conseguir surfar por esses canais? Olha, como primeira expectativa, a tendência é responder sim, a expectativa é sim, porque não há como entrar ou dar continuidade a um magistério que fale para a igreja no mundo e fale ao mundo também com a igreja, sem algum carisma nos dias de hoje. As primeiras expressões do Papa Leão XIV, seu gesto, a serenidade do seu rosto, o tom de voz, deu a impressão de que é alguém que sabe estar nesses meios midiáticos hoje, talvez utilizando câmeras, utilizando microfones, utilizando redes sociais. É possível que sim, essa foi a primeira impressão que eu tive. Gostei muito do seu tom de voz. Agora, ele não é, por exemplo, alguém que, como o Papa João Paulo II, já tinha
já de antes de ser eleito Papa, alguma expressão, alguma visibilidade significativa nas mídias sociais. Ou o Papa, mesmo o Papa Francisco, logo já teve digamos, uma entrada nos meios de comunicação de modo muito, muito intenso, muito forte. E é possível que o Papa Prevosta, né, o Papa Leão XIV, tenha também esta, digamos, elasticidade para trabalhar, transmitir a sua mensagem pela internet, pelos meios digitais, todos eles, pelas plataformas que estão aí, hoje acessíveis, rádio, televisão, enfim, né? E é o que se espera, sabe? É o que se espera hoje de um Papa que quer transmitir ao mundo uma mensagem que tenha plausibilidade de acolhida, portanto, utilizando os recursos que hoje estão disponíveis. Ora, professor, a gente vê que a sociedade é bastante polarizada, né? Está num momento de polarização exacerbado e a gente acompanha também que nesse momento o antecessor, o Papa Francisco, era bastante criticado e até ofendido nas redes sociais por parte da sociedade que o via como um comunista, como alguém que estivesse ali não cumprindo, né, a função para a qual ele foi escolhido. Como é que o senhor vê esse momento, né, do mundo e que se apresenta como um desafio enorme para o novo Papa? Sim, polarizações acontecem sempre, ou melhor, tensões entre pessoas, entre comunidades, entre credos, culturas, povos, tensões acontecem sempre e, de algum modo, nas relações humanas, nas relações sociais e também no interior da igreja ou das comunidades religiosas, as tensões têm um elemento construtivo, são um elemento construtivo importante, porque não significa que precisamos pensar iguais, não ser iguais, não precisamos ter uniformidade nas formas de ser e de crer. Contudo, as tensões não precisam necessariamente chegar a conflitos, porque são os conflitos que produzem violência, que tornam posturas diferentes, que poderiam ser, de certo modo, naturais, tornam agressivas e então antinaturais. Então, é aí que leva a polarização, quando nós não conseguimos conviver com as tensões de um modo sereno, de um modo saudável, de um modo maduro, e então nós começamos a polarizar os conflitos, as agressividades nas relações entre as pessoas, povos, culturas, enfim, começam a aparecer. É um desafio. É um outro desafio que o Papa Leão XIV naturalmente terá que enfrentar, porque percebemos que as tendências internas na igreja e na sociedade estão saindo do nível natural de tensões entre diferentes posturas para polarização, para conflito e para distanciamento, e até mesmo possibilidade de divisões que acontecem em determinados grupos. Isso leva a uma fragmentação no interior das comunidades religiosas, no interior dos grupos, da sociedade civil, há uma fragmentação que não enriquece, que não contribui para que tenhamos, de fato, a possibilidade de um mundo de paz, como a primeira saudação do Papa Leão XIV, a paz esteja com vocês. Precisa ser bastante realista, entender que existe compreender as polarizações, onde estão, quais são as suas causas e como abordar esta realidade de modo a superar aqueles elementos que podem tornar ainda mais intensas as posturas de violência que um grupo acaba causando contra outro grupo por elementos, às vezes, mais ideológicos do que propriamente algo de conteúdo humano, conteúdo político, social, cultural, e no caso das igrejas, do que conteúdo propriamente religioso, né?
Professor Elias, acho que nosso tempo está acabando, mas eu queria saber se o senhor analisa que, se dentre os cardeais brasileiros, né, os brasileiros sempre foram muito presentes na Cúria Romana, né, sempre estiveram participando da administração do Vaticano, tivemos vários exemplos assim. O senhor acha que isso deve continuar agora? O senhor conhece alguma relação do Papa Leão XIV com os seus pares brasileiros? Olha, vai continuar com certeza, porque os cardeais, brasileiros, 8 que nós temos hoje, né, dos quais 7 eram cardeais eleitores, menos o Dom Raimundo Damasceno, os cardeais têm uma presença importante na igreja como bispos, que são, e como cardeais. Então, as relações vão continuar. Por esse fato, por exemplo. Por um segundo elemento de continuidade, pelo fato de o Papa Leão XIV estava à frente, né, da Pontifícia Comissão para a América Latina, conhece bem a América Latina e, portanto, conhece muito bem o que significa um Dom Ulrich Steiner para nós, no Brasil, Cardeal Steiner, ou mesmo o Cardeal de Porto Alegre, que é presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e tem, então, uma função importante em toda a América Latina e, por sua vez, é a primeira voz pelo CELAM, junto à Cúria Romana, o do João Brás de Avis, que já está trabalhando na Cúria Romana já há alguns anos. Então, é de crer, sim, que poderá, inclusive, haver algum estreitamento importante na cooperação dos cardeais brasileiros com Leão XIV. Esperamos que essa contribuição aconteça de modo muito positivo. Professor Elias Wolff, obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço para o senhor, uma ótima tarde. Eu que agradeço, um forte abraço a vocês. Um abraço.